Amém? Os irmãos já estão cansados de vir aqui, são irmãos já do coração, né? Alexandre, Vanina, Sofia, Deus te abençoe. Amém? Bruno, pode vir. Aleluia. Hã? Aleluia, Senhor. Quero te agradecer pela vida do Bruno, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que tu venha derramar sobre ele a tua porção, Senhor. Que seja uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Que tu venha usá-lo, Senhor, com graça, com poder. Que da sua boca, Senhor, saiam somente palavras de vida eterna. E que ele seja cheio da tua presença, Senhor. Que o alimento que tu vai falar com ele nessa noite seja também sobre as nossas vidas, Senhor. Nós, como ministros do teu evangelho, nós abençoamos a vida do Bruno e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo a nossa palavra, para a gente estar meditando hoje um pouquinho, né? Em Isaías 9, versículo 6. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Pode se sentar, irmão. Agradecer ao Arnaldo aí que conseguiu tocar esse louvor pra gente. Engraçado que os outros louvores que ele escolheu também tem tudo a ver com essa palavra, né? E eu estava meditando na palavra dessa semana, irmãos, quando o pastor falou comigo no domingo, né? Foi no domingo, né? E aí tô na segunda e tal, trabalhando, me veio esse louvor. Eu tô ouvindo esse louvor direto. Falei, o que tu quer falar comigo nesse louvor, senhor? E aí, em casa, tô lá mexendo na internet, no Instagram lá, veio um pastor e dá só aqueles versículozinhos, né, que aparecem naquelas coisas sobre essa palavra. Então, se eu vou orar e que tu fale comigo o que tu quer que eu fale para tua igreja, né? E a gente vê aqui algumas características de Deus, né? Que é maravilhoso conselheiro, né? Quem senão o próprio Senhor Jesus para nos aconselhar alguma atitude, alguma medida que a gente toma na nossa vida, né? E às vezes a gente toma nossas atitudes, né, com a nossa própria força, queremos caminhar com a nossa própria perna. E aí é onde que a gente acaba plantando certas coisas, né? E mais pra frente é inevitável que a gente vai ter que colher, né? E a gente não quer os frutos que essa nossa plantação vai gerar, né? Mas, irmãos, se a gente pede um conselho ao maravilhoso conselheiro, irmão, é inevitável a gente não ter como colher só coisa boa, né? Isso em todas as nossas áreas da nossa vida, tanto na nossa área financeira, trabalho, família, espiritual, né? Então acredito que aqui está bem claro que tudo que a gente tem que fazer primeiro a gente tem que perguntar para Deus, né? O que ele acha, como a gente deveria agir, né? Às vezes a gente não tem uma resposta imediata. O que a gente deve fazer? Deve aguardar até que o Senhor fale conosco, né? Que a gente não venha estar tomando atitudes precipitadas, né? Sabendo que Deus, irmãos, Ele tem sempre o melhor para nós. A palavra fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade dele, né? Todas essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, irmão, é porque tem que acontecer. Tem alguma coisa que está fora da palavra? Não. Então as coisas têm que se cumprir. Então, a gente tem a oportunidade de se aconselhar com um maravilhoso conselheiro, né? E às vezes a gente não tem essa noção, essa visão e deixa isso passar despercebido, irmão. E a segunda característica é a gente vê um Deus poderoso, né? Um Deus que pode todas as coisas, que está sobre todas as coisas. Nada é impossível para esse Deus poderoso, irmão. Príncipe da paz, né? E o mais importante que eu queria trazer nessa noite para a gente, que é Pai da eternidade. Algumas versões têm outra característica, mas a principal que eu queria trazer para vocês é Pai da eternidade, né? Às vezes a gente... Quantas vezes Deus já falou conosco qual é o nosso chamado? O que Ele quer de nós, né? E às vezes eu já, particularmente, já vivi isso, né? De estar sempre ouvindo aquela mesma palavra, né? Deus sempre falando a mesma coisa, né? Poxa, Deus, eu já entendi,
Mas só que Deus, ele, durante um tempo, ele me cobrou isso, né? Se você já entendeu, por que você não está fazendo? Faz a minha vontade, né? E quantas vezes mais Deus vai ter que nos lembrar daquilo que Ele já nos prometeu, sabe? Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Mas o mais importante que Deus quer de nós, irmãos, é o propósito que Ele tem para a humanidade, irmãos, que é a salvação, a eternidade, né? E às vezes a gente coloca essas coisas acima, né? Coisas terrenas acima da vontade de Deus. Que Ele, como eu sempre falo aqui, irmãos, a gente foi criado não foi com um propósito de salvação, porque o homem já era salvo, né? Quando Adão foi criado, Eva, não tinha pecado, não tinha problema. Eles iam comer daquela árvore da vida ali, ia viver para sempre. Não tinha o que de errado, não tinha nada, né? Mas aí o pecado entrou na humanidade. E aí o nosso laço foi cortado, né? E a gente vê vários exemplos aqui na Bíblia de pessoas que viveram 200, não sei quantos anos, né? E o nosso tempo ele vai só se abreviando, né? Hoje, quanto que dura uma pessoa sadia, uma pessoa sã? De repente 90, 100 anos no máximo, né? Então a gente vê que o nosso tempo aqui na Terra ele foi abreviado por conta do pecado. Só que Deus ele tem nos chamado, irmãos, para viver uma coisa que não tem fim, né? Que é uma coisa chamada eternidade. Só que a nossa mente, irmãos, ela às vezes não consegue assimilar as coisas, né? A gente não consegue falar ou sentir algo que a gente não viu, nunca viu. Eternidade vai ser novidade pra gente, né? Isso às vezes assusta, né? E sobre uma coisa que a gente não conhece. Só que, irmãos, a palavra ela não está se cumprindo desde Gênesis e vai se cumprir até Apocalipse, né? Só não vê isso quem não quer. Eu acho que todos os sinais que Deus está dando está se cumprindo, né? E se a igreja não acordar, infelizmente a igreja vai ficar quando Deus voltar, né? Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês, irmãos, é sobre o nosso chamado, né? Deus vai nos dando sinais, Deus vai falando conosco, vai repetindo, e às vezes a gente não dá, né, atenção à voz do Espírito. A gente acaba confundindo a voz de Deus com a nossa própria voz, né, com a voz do inimigo. Mas a voz de Deus, irmãos, ela nunca vai chegar batendo na porta, arrebentando e entrando. A voz de Deus, ela é mansa. Deus, ele te faz um convite, ele não te obriga a nada, né? Você vem para Deus por sua espontânea vontade, sabe? Então é isso que a gente tem que começar a analisar, né? E eu analisando algumas coisas, né? Eu tenho passado um momento da minha vida que eu tenho ficado mais quieto do que falado. Porque eu acho que a gente tem que ter esse momento de tem a hora de falar e tem a hora de escutar, né? Às vezes a gente só quer falar, só quer falar, só quer falar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e aparentemente depois eu me arrependi do que eu falei, mas eu vi que aquela pessoa se ligou. Ela só vem para mim para trazer problema. E é sempre a mesma coisa que eu já mostrei qual é a situação, sabe? Já falei, cara, busca do Senhor a resposta, cara. E aí daqui a pouco vem de novo o problema. Irmão, vai orar, cara. Ah, tá bom. E daqui a pouco tá de novo o problema. Por fim, irmãos, eu não tenho muita paciência, quem me conhece de tempo já sabe. Falei, meu irmão, faz o seguinte, não traz esse problema para mim mais não. Porque tu já tá doente, tu vai me deixar doente e eu vou deixar as pessoas ao meu redor doentes. Cara, por que isso? Falei, cara, a resposta tá aí, cara. Você não resolve porque você não quer. Sabe? Tá aqui, ó. Deus conselheiro. Qual que é o problema que a gente tem na nossa vida que Deus não pode resolver, irmão? Sabe? A gente passa por etapas na nossa vida de aprendizagem, né? Igual eu sempre falo, o deserto, irmão, não é um lugar de morada. O deserto é um lugar que a gente tem que passar, aprender o que tem que aprender e sair fora. Sabe? É para nos deixar mais fortes. Então a gente tem que aprender nesse momento, sabe? Tem um momento da gente fazer e tem um momento de aprender, né? A gente não pode chegar correndo, igual eu falei na última vez que eu preguei aqui, irmão. A nossa salvação ela é como se fosse uma corrida, né? Se a gente for ver os corredores de maratona, eles não saem correndo igual um louco na largada. Começa devagar, irmão, sabe? Ele vai pegando o ritmo, vai primeiro se aprofundando na palavra, primeiro vai se enchendo do Espírito Santo, vai aprendendo, para quando você chegar na largada, na chegada, irmão, você ter gás para concluir. Sabe? O reino de Deus não é questão de quem chega primeiro, não, irmão. É quem chega, tem que perseverar até chegar, irmão. Sabe? As coisas vão se levantar para que a gente venha parar, irmão. Mas que a gente nessa noite entenda que Deus ele está acima de todas as coisas, sabe? Deus já venceu o mundo. O que mais que a gente espera que Deus faça por nós, sabe? Então, Deus ele sempre dá direções, irmão.
Quando eu estou falando aqui Deus conselheiro, irmão, Ele vai te dar uma direção. Assim foi vou dar um exemplo aqui de Noé. Quando Deus passou para Noé a construção da arca, Ele falou para Noé: Noé, vai ter chuva, uma grande chuva. Nunca tinha chovido, irmão. Ninguém sabia o que era chuva. Então para Noé também era novidade, era para todo mundo. Só que Noé teve um discernimento que outros não tiveram, que era que aquilo era de Deus, irmão. E tudo que Deus fala se cumpre, né? E Deus foi lá e falou: Noé, vai chover, constrói uma arca com essas medidas. Não é à toa que Jesus nasceu carpinteiro, né? O próprio Deus deu as medidas, deu o material, deu tudo, todas as condições para Noé fazer, né? E aquela construção acho que durou 200 anos, né? Acho que 200 anos. Mas enfim, 120 anos que demorou para construir, irmão. Sabe? Mas foi uma promessa que Deus fez na vida de Noé. Durou 120 anos, mas se cumpriu, irmão. Sabe? E qual que foi a reação de Noé enquanto durou esse tempo? Noé só foi e fez o que Deus mandou. E isso é para nós essa noite, irmão. Sabe? Quanto tempo está durando aquilo que Deus prometeu para acontecer? Talvez não tenha acontecido ainda porque você ainda não aprendeu a lidar com essa situação. Então aprende rápido, irmão. Sabe? Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete, irmão. Sabe? Então que a gente venha a entender, irmãos, que o processo ele é doloroso. E é o que eu sempre falo, irmãos. Não é doloroso só para nós. É para todo mundo. A gente ainda está num país que a gente é livre, que a gente pode aprender a palavra, que a gente tem como falar do amor de Deus. Muitas vezes a gente se cala. Então a gente é privilegiado, irmão. Sabe, a gente nasceu num lugar que é privilegiado. Então, quanto mais Deus vai ter que ir atrás de você, irmão. Sabe, lembra do filho pródigo? O pai estava lá, irmão. Quem saiu foi o filho. E assim é conosco. O pai, ele vai estar sempre nos esperando de braços abertos. O filho, que somos nós, se é que a gente já se colocou na posição de filho, porque quando a gente reconhece que é filho, quando aquele rapaz reconheceu o filho dele, a soberania do pai, ele voltou, irmão, para um lugar protegido, porque sabia que o pai não ia recusá-lo, né? E isso serve para nós, irmão. Então, quanto tempo mais a gente vai ter que se esconder do pai, sabe? Vir aqui na igreja é muito fácil. Não que você não tenha que vir, não, você tem que vir. Mas vir aqui pregar, tocar, é muito fácil, sabe? Mas viver o verdadeiro evangelho que é complicado. E é isso que vai nos dar a salvação, né? Ninguém é santo, irmãos. Eu sei que a gente sempre passa num processo dia a dia, né? Que a gente vai aprendendo mais de Deus, vai chegando mais perto dele. E no momento que a gente estiver lá na glória com ele, que a gente vai ser santo. Mas a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando acertar, irmãos. A gente já está numa época de acertar mais do que errar, né? Então a gente tem que deixar as coisas de criança para trás. Já está na hora de a gente começar a caminhar como adulto, né? A gente tem que virar referência. É igual eu comentei desse rapaz. Esse rapaz, ele não ficou chateado comigo. O cara entendeu o que eu falei, cara. Eu falei, meu irmão, resolve o problema, cara. Sabe? E eu não posso te ajudar, cara. O que eu vou fazer para resolver a situação aí, cara? Eu não tenho poder nenhum, cara. Só pode pedir para um, cara. Que é o Todo-Poderoso, maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, acho que a gente tem que começar a tomar atitudes, irmãos, e viver realmente o Evangelho como Deus quer que a gente viva, né? Então, Deus, ele tem um chamado para todos nós, irmãos, que é um chamado de eternidade, né? E a gente, conhecendo Deus, a gente sabe que Deus, ele é o princípio, é o meio, é o fim. Deus, ele foi onde começou tudo, irmão. Deus, ele conhece o nosso passado e vai conhecer o nosso fim. Sabe? Para sempre. Deus sempre foi, sempre será e sempre vai ser Deus, né? E uma coisa interessante, irmãos, é que às vezes a gente acaba buscando coisas só para esse mundo, né? A gente vê que hoje, eu particularmente já tem bastante tempo que eu não visito outra igreja, né? Mas eu vejo que é pregado muito aí fora um Deus de, não que eu esteja falando mal de ninguém, não, pelo amor de Deus, mas um Deus que pode te dar coisas. É difícil tu ver alguém pregando sobre eternidade, sobre salvação. Porque as pessoas hoje em dia, irmãos, elas só querem ver a igreja cheia, né? Mas igreja cheia não quer dizer igreja sadia, quer dizer igreja inchada.
sabe? O que a gente tem buscado de Deus? Né? A palavra fala, irmãos, que tudo que a gente pedir ao Pai, crendo, a gente recebe. Mas será que a gente tem pedido salvação para o Senhor? Perante todas essas coisas que têm acontecido aí no mundo? Sabe, como é que está a nossa vida hoje? Né? Tem um texto na palavra que diz, né? Se hoje pedirem a tua alma, para quem que vai ser? Né? Então acho que a gente tem que começar a analisar, irmãos, e parar de perder tempo com coisas que não são do reino. O tempo está se abreviando. O pastor hoje aqui estava clamando que o tempo, que ele volte logo. Irmãos, tem que ter coragem para falar, volta logo, Senhor. Porque a gente não sabe para onde vai, sua alma. Para você pedir para que Deus volte logo. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência, irmão. A gente tem que crer, irmão. Se a gente ainda não está salvo, irmãos, acelera o passo, porque pode não ter outra oportunidade senão hoje. Sabe, hoje é uma chance que Deus está nos dando. Hoje é dia de oração, irmão, da gente se arrepender. Se a gente ainda não entregou nossa vida para o Senhor, de se entregar logo. Sabe, às vezes a gente fala, né, nosso tempo, irmãos, ele está só diminuindo. Ele não vai aumentando mais um dia, ele diminui um dia. Sabe? Então acho que a gente tem que ter essa noção de tempo, irmãos. Que eu acredito que hoje, lógico que a presença do Senhor vem acima de todas as coisas. Mas além da presença, a gente tem o nosso tempo de mais valioso. Vai ter uma hora que não tem mais tempo. A palavra fala que o Senhor Jesus ele vai voltar num abrir e fechar de olhos. Tão rápido. Pum. Quando olha, não tem mais ninguém, ficou só eu. E aí? E agora? Então acho que é isso que a gente tem que começar a trazer para a nossa vida, irmão, sabe? Faz um balanço da sua vida. Sabe, chega em casa, vai conversar com o pai. Fala, pô, Senhor, como é que está a minha vida? E ele vai te lembrar, irmão, sabe? Porque o Espírito Santo, quando ele está habitando em você, ele não divide o espaço dele com coisas impuras. Ele vai te mostrando onde está errado, onde você tem que se arrepender, onde você, como a Márcia pregou aqui, tem que ir lá e pedir perdão, tem que perdoar, tem que liberar perdão. O Espírito Santo vai te mostrando isso tudo. Mas para você chegar num ponto desse, você tem que deixar ele fazer as coisas da vontade dele. Parar de fazer aquele cabo de guerra com Deus. Sabe? Irmãos, isso é fato, irmãos. Deus, ele quer sempre o melhor para nós. Sempre o melhor para nós. Sabe? Deus, ele é pai, irmãos. Se coloque no lugar de filho, sabe? A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansarão, mas voam alto, enxergam acima das coisas. Sabe? Igual Noé aqui, irmãos. Quando foi dada a promessa, Noé soube esperar o tempo, passou pelo processo, né? E engraçado que, se eu me recordo bem, Deus falou uma vez só com Noé, e eu não ficou repetindo toda vez até Noé aceitar. Sabe? Deus falou com Noé, Noé aceitou e cumpriu a palavra dele, cumpriu a vontade dele, né? Então, e coisas se levantaram contra Noé, eu creio nisso. Só que Noé tinha mais confiança em Deus do que nessas coisas que levantaram contra ele, sabe? E às vezes, na nossa vida, Deus tem que ficar repetindo sempre o que Ele quer de nós, a gente não escuta, né? E aí quando começa a caminhar, vem uma palavra contrária, a gente já desanima e quer sair fora da vontade dele. Ou está demorando, o processo está demorando, está doloroso, a gente já desanima também, quer cair fora. Então, irmãos, a palavra ela é bem clara, irmãos, sabe? O reino é para aqueles que perseverarem até o final. Sabe, as coisas são conquistadas no reino, irmão, com suor, é com luta, é batalha. Sabe, Deus ele nunca disse no evangelho dele que seria fácil. Irmãos, e nem pode, cara, porque eternidade é um lugar santo, sabe? Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Sabe, é adquirida com esforço. A gente tem que se desgastar. Sabe, se a gente for olhar para o sacrifício que Deus fez, irmão, a gente acabou de cantar aqui. Sabe, a gente não consegue mensurar o tamanho do sacrifício que foi feito para que a gente tivesse a oportunidade, irmão, de hoje estar se arrependendo e voltando para a vontade dele. Sabe, mas tudo tira a nossa vontade de buscar a Deus, né? Tudo nos tira da presença dele. Mas sabe, irmão, Deus ele não te obriga a fazer nada não. Como eu falei, você tem que vir por amor a ele. O sacrifício que ele fez foi por amor, irmão. Que interesse Deus tinha em nós, que a gente não tem nada para oferecer para ele, só o amor.
sabe? E tem muita gente, irmãos. Eu tenho certeza que nesses lugares aí que estão sendo bombardeados, tem gente clamando, tem gente se arrependendo. Só que não vamos esperar chegar numa situação dessa pra gente se arrepender, sabe, irmão? Pode não dar tempo, cara. Pode não dar tempo. Engraçado, igual foi louvado aqui, irmãos. Eu nem tinha comentado com o Arnaldo. Quando a gente... Nosso plano terreno aqui, né? Quando é feito um casamento, é sempre dito que aquela união ela vai até que a morte os separe. Só que com Jesus foi o contrário. A morte é que nos aproximou dele. Né? Foi a morte de Jesus que nos aproximou dele, que nos deu a oportunidade dele. E sabe, é para sempre, irmãos, é eterno, é só você querer. Sabe, o que um marido ele pode dar para sua esposa? Uma casa, uma família, uma aliança, um sobrenome. Mas Deus quer te dar um status de paternidade. Sabe? Agora Ele te chama de filho, te deu a oportunidade de ser chamado de filho. E como é que a gente tem vivido, irmão? Será que a gente tem feito jus àquilo que Deus foi e enviou seu filho para fazer, irmão? A gente tem vivido como um louco. Então a gente tem que dar valor, irmãos, ao sacrifício que Deus fez. O pastor falou aqui, irmão, não foi em vão. Sabe? Tá cada um aqui, irmão, cada nome aqui, Deus escolheu a dedo. Deus escolheu a dedo. Mas a gente está acostumado, irmãos, a olhar só para o tempo de agora. Né? Como eu falei, ninguém nunca viveu uma eternidade. Então é novidade. Mas só que, irmãos, Deus nos garante que essa eternidade, ela é perfeita. Ou não, dependendo de onde você vai, de onde a sua alma está sendo preparada para ir. Sabe? Acho que foi o apóstolo Paulo que diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Sabe? Olha que coisa louca, irmão. Mas aí a gente, na primeira coisa contrária à nossa vontade, a gente quer desanimar, né? A gente vê que José, irmão, tudo que Deus prometeu para ele foi cumprido, irmão. Só que vai analisar toda a trajetória de José, né? José já estava até lá dentro, não sei se ele já estava como governador, mas ele estava num cargo bom lá dentro do Egito, e aí daqui a pouco ele é jogado no cativeiro, irmão. E aí? Deus se esqueceu de mim. Agora já era, vou abandonar tudo. Não, irmão. Ele continuou na vontade dele. Continuou perseverando, irmão. Nunca desacreditou na palavra do Senhor. E o que Deus fez com ele? Colocou ele no top, irmão, sabe? No lugar mais alto. Davi também, irmãos, quando ele sofreu perseguição de Saul, será que ele desanimou, ele desistiu? Não, irmão. Noé, quando demorou esse tempo todo para a constituição da arca, né? É por isso que às vezes, irmãos, a gente não consegue alcançar a promessa, porque a gente desiste no meio do caminho, né? E eu tenho falado aqui para vocês de reino, irmãos, sabe? Não é nada aqui da terra. Qualquer coisa aqui na terra a gente pode ter, mas eu estou falando de reino, de salvação, sabe? O tempo ele está se abreviando, está se abreviando. Então é bom que a igreja acorde logo, sabe? Duas coisas importantes que eu anotei que esse pastor falou, que a primeira é quando a gente tem mentalidade infantil, a gente se sacia com pouco, sabe? Como se aquilo fosse tudo, né? Às vezes a gente acha que as coisas aqui na terra é o máximo. O negócio é ficar milionário, não trabalhar, ficar só na praia tranquilão, nada aborrece. E depois? Depois, quando chegar a hora, né? E a segunda coisa, irmãos, é que as bênçãos de Deus elas só estão disponíveis quando eu for maduro o suficiente para pagar o preço, né? Tudo na vida, irmão, tem um preço. Tudo tem um preço. Se você quiser comprar um celular novo, você tem que trabalhar, tem que ir lá e pagar e levar, né? Então tudo na vida tem um preço, irmãos, e o reino não é diferente. Tem um preço, a gente tem que se desgastar pelo reino, sabe? Mas nem todo mundo quer pagar o preço, irmão. Uma coisa que eu não falei, eu nem ia falar isso, irmão. Eu queria que a Yara tivesse que mais estar trabalhando, porque às vezes pode parecer mentira quando a gente fala um negócio desse, irmão. Mas na terça-feira, quando teve essa tragédia no centro, eu sempre saio de lá tarde do centro. Nesse dia, saí cedão. 3h30 eu já estava na rua, já indo embora. Não, mas o pior não é isso, irmão. Calma aí. Depois que vocês vão glorificar. Aí, eu trabalho lá no Quitandinha. Aí, fui para o centro.
e tal. E eu sempre pego um ônibus ali no centro, desci no centro ali, lotado, aquela filona. Aí Deus falou comigo, vai andando, pega um ônibus lá na Praça Dom Pedro. Fui embora. Irmão, quando cheguei antes ali daquelas árvores, né, pô, caiu uma chuva e me molhei todo, fiquei bravo pra caramba. Mas entrei no ônibus lotado, falei, quando chegar lá vai devaziar, eu vou sentadinho. Aí eu fui sentadinho, botei meu fone, fui dormindo tranquilo. Quando passou de Correios ali mais ou menos, ali chegando em Bom Sucesso, Yara me ligando, eu falei, pô, o que tá acontecendo? Até acordei, né? Falei, ué, o que tá acontecendo? Aí atendi, a Yara desesperada, pô, tá onde? Falei, tô chegando em Bom Sucesso aqui. Pô, tu não tá olhando na internet não, cara? Falei, não. Quando eu olhei, irmãos, o negócio aconteceu meia hora depois que eu saí lá da cidade. E sabe como é que as coisas acontecem, irmãos? Eu fiquei muito triste depois que eu soube dessa notícia. Eu trabalhei com a menina lá o dia inteiro, irmão. Ela chegou junto comigo e ela ainda falou comigo, pô, Bruno, vamos embora que vai começar a chover. Falei, vamos embora. Só que eu ainda fui embora, ela ficou. Se você for analisar não sei quem viu esse vídeo desses 2 ônibus que estavam no Rio lá, ela era uma dessas mulheres que estavam de rosinha na janela. Pô, irmãos, sabe, a gente fica triste, mas eu só tenho que agradecer a Deus, porque era pra mim estar ali também. Sabe? Mas Deus foi tão bom comigo, irmão. Eu sempre saio de lá tarde pra caramba. Nesse dia, Deus moveu as coisas para que eu viesse sair cedo, cheguei em casa tranquilo. Nem acreditei, irmãos, quando depois eu tô olhando o status da galera, pô, aquela tragédia toda, sabe? Olha só que loucura, irmãos. Mas, sabe, eu creio que, como eu falei, irmãos, Deus, ele cuida de nós nos detalhes, cara. Deus, ele é um Deus de detalhes. Sabe? E não precisa de uma coisa grande dessa para Deus me provar o quanto ele me ama. Sabe? Todo dia, irmãos, é um dia da gente levantar e agradecer. Porque se a gente for analisar, irmãos, eu posso nem acordar quando eu chegar em casa, deitar e dormir e não levantar mais. Sabe? E Deus, ele tem falado conosco, mano, sabe? Pode não dar tempo. Certo sua vida. Bota no meu rumo. Deixa eu ter o controle. Abre mão do controle. Deixa eu ter o controle. Sabe, às vezes de vez em quando eu me paro pensando na situação, parece até mentira, irmão, um negócio desse. Mas, cara, Deus, ele tem cuidado de mim, irmãos, nos detalhes, sabe? Tem cuidado de nós nos detalhes. Antigamente, quando eu acordava atrasado, perdi o ônibus, eu xingava pra caramba. Mas, irmão, sabe o que eu analisei? Às vezes Deus pode ter me livrado daquele ônibus, porque ele pôde cair no mato, o motorista, sei lá, dar um piripaque e eu ir embora, sabe? E aí? Igual eu brinquei com o pastor, passei mal nesse dia que eu tomei a vacina, essa vacina danada aí, rapaz. Tomei as 2 doses, não senti nada. Na terceira, putz, quase que o Bruninho foi embora. Mas graças a Deus, Deus cuidou de mim, irmão, sabe? Foi um dia só que eu fiquei ruim. Pô, quando eu tomei a segunda, eu ainda virei concreto, que no mesmo dia que eu com o Fabiano aqui, pô, na igreja. Agora na terceira, pô, o Bruninho, ó, ficou mal. Matou vivo, irmão. Sabe, é tudo pra honra e glória dele. Então, na nossa vida, irmão, a gente tem que começar a agradecer mais do que só ficar pedindo. Pô, esses últimos dias aí eu tenho até vergonha de chegar na presença de Deus e pedir alguma coisa. Sabe, é só agradecer, irmão. Sabe, todo dia é um dia que Deus te dá uma chance de viver coisas novas na presença dele. Sabe? Então, irmãos, o que Deus trouxe para mim no coração é uma pergunta para você fazer nessa noite. Pô, você está pensando em parar? Está pensando em desistir, né? Lucas 9 diz que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Sabe, se a gente já começou uma história com Deus, irmão, vamos concluir, vai valer a pena, sabe? Vai valer a pena, irmãos. Tudo com Deus vale a pena. Vai valer a pena, irmãos. O trajeto é doloroso, é. Nem para o Senhor Jesus foi fácil. Por que você acha que para você vai ser? Sabe, Deus, ele foi um homem normal aqui na Terra. O Senhor Jesus foi um homem normal aqui na Terra. Passou pelo mesmo problema que a gente. A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Mas ele manteve o foco na missão dele. Sabe? Eu tava conversando com um rapaz esses dias e falei, pô, mas Deus, ele, como se Deus fosse super-herói, né? Deus, ele tinha total controle, ele podia fazer o que ele quisesse, podia, mas ele não fez. Os milagres que Deus fez, a gente pode fazer também. Ele falou que a gente podia fazer coisas maiores que ele fez. A gente não pode estender a mão para um enfermo e ele ser curado, não?
Claro que pode, irmão. O que falta é fé. O pastor botou o vídeo aí desse dia aí de que se a gente ler a palavra 4, 5 vezes na semana, a nossa fé aumenta em 200%. Meu irmão, se tá sem fé, é porque tu não tá lendo a palavra, não tá buscando de Deus. Imagina o que uma pessoa não faz com a fé 200%, né? Então, tudo que Jesus fez, irmãos, a gente pode fazer. Quando a Bíblia relata uma situação onde Satanás encosta, que eu creio que encostou em Jesus e levou Jesus lá para a ponta do templo lá, irmão, Satanás tentou ele, próprio Satanás, irmão. E Jesus, ele não quis ser melhor do que Deus, não quis tomar o lugar de Deus, como Satanás fez. Ao contrário, irmãos, ele se colocou na posição de filho, sabe? Se submeteu à autoridade de Deus. Mostrou pra gente que é possível a gente resistir o diabo. E a palavra dele fala isso, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando Jesus resistiu a ele, o que o diabo fez logo em seguida? Rapou fora. Sabe, não tem maior exemplo para nós aqui na terra se não for o próprio Jesus. Mas às vezes a gente quer olhar na internet, Instagram, personal não sei o que das quantas, digital influencer. Os caras não sabem nada, irmão, não sabem nada. Sabe? Quer um conselho? Procura o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Só esse, irmãos, pode te dar direção na sua vida. Só esse, direção certa. Coisa certa, irmão, sabe? Mas a gente tem olhado só para essa terra, irmão, sabe? A Bíblia fala que a gente é estrangeiro aqui nesse lugar. A gente não é daqui, irmão. A gente veio de Deus, irmão. E a gente vai voltar para Ele, sabe? Queria estar lendo um texto, se o Marquinhos conseguir abrir, que está lá em Apocalipse 21. Aí a gente pode ler o versículo 4 e depois o 21. Às vezes a gente não tem muito discernimento das coisas, irmão, mas pede a Deus que Deus te mostre, sabe? O Apocalipse ele está relatando ali como é que vai ser o final de tudo, né? E aqui no versículo 4 ele diz assim: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A gente pode pular para o 21 e até o 27. E diz assim, 21, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Isso aqui está falando do lugar para onde a gente vai, irmão. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem lua, porque nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro a sua lâmpada. E as nações darão luz, e aos reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só as que estão escritas no livro da vida do Cordeiro. E aí, irmãos, teu nome está escrito lá no livro da vida do Cordeiro? Se não tiver, não tem passagem para esse lugar. Né? A Bíblia relata um outro lugar, que eu não quero falar nada aqui para não trazer. Vamos pensar só na coisa positiva, irmão, sabe? Esquece Satanás, esquece, irmão. Não vou nem comentar o nome dele aqui não. Mas ele existe, tá, irmão? E o lugar que ele tá, vai ficar junto lá com quem não seguir a vontade de Deus também. Então não vamos citar nisso não, irmão. Vamos continuar aqui na coisa boa, sabe? Que é isso que Deus quer para nós, irmão, coisa boa. Sabe? Vamos parar de ficar de mimimi. Sabe? Vamos andar direito na palavra. Esse dia eu estava conversando com um camarada lá, esse é crente das antigas mesmo, coroa lá. E ele falou um negócio que eu fiquei matutando na cabeça ali, pô. Às vezes a gente troca e realmente é isso, cara. A gente troca eternidade, salvação, tempo com Deus, com os manjares que a vida nos dá, né? Tudo é mais interessante do que ler a palavra, do que estar na casa do Senhor. Tudo é mais interessante, mano. A gente vê aqui, às vezes, lógico, irmãos, que Deus, ele deixa as coisas acontecerem, mas está tudo no controle dele, tá?
O inimigo pode te levantar, pode te tentar, mas a palavra fala que nunca vai vir uma carga para você que você não aguenta. Então você aguenta, irmão. Se está passando por esse processo, você aguenta. Mas a dificuldade, irmão, a gente vê que o mundo está tendo guerra aí. Ucrânia, Rússia, lá, tá dando uma zebra danada lá. Aí o coronavírus aí que não acabou, irmão. E aí vem negócio de carnaval, se a gente for sair por aí, a gente encontra uns lugares aí que o pessoal que não tá nem aí. Meu irmão é um também, que chegou em casa trilouco aí hoje de manhã aí. Tá preocupado com salvação, irmão? Não tá, irmão. A gente fala e ainda passa como errado. Eu não discuto mais não, sabe? Precisar de ajuda, tô aqui para te ajudar. Só que eu não vou ficar entrando em guerra, perdendo minha paz com uma pessoa que não tá nem aí, sabe? Vou continuar orando, vou continuar me dedicando, vou tentar sempre ser o exemplo daquilo que Deus quer que eu seja aqui nesse lugar, para minha família, qualquer lugar, irmão. Como eu falei aqui, Deus ele não arromba a porta de ninguém, sabe? A gente, muito mais do que falar, pessoas têm que ver em nós Cristo, sabe? Mudança em nós. As pessoas têm que olhar para nós e desejar aquilo que a gente tem, né? Então, ninguém tá nem aí para nada, irmão. Ninguém tá nem aí pra nada, sabe? Tá todo mundo se perdendo. O negócio tá louco mesmo. Mas a palavra diz que quando chegasse o final dos tempos, as pessoas teriam como comichões nos ouvidos. Ninguém queria ouvir nada de Deus, sabe? Às vezes as pessoas estão vendo as coisas acontecerem, estão vendo que o fim do mundo está chegando, e aí o que o cara quer? Vou viver tudo que eu posso, porque pode não sobrar mais tempo para amanhã. Não vai sobrar tempo. Não vai sobrar, sabe? Isso é igual uma passagem de avião, irmão. Se você não chegar na hora e perder o voo, já era. Já era. Como é que faz agora para pegar o outro? Não tem, irmão. É um avião só. O avião para entrada no reino é um só. Na hora que ele decolar, se tu não estiver lá, já era. Então, irmãos, que a gente saia daqui nessa noite um pouco mais com a nossa visão ampliada sobre o que Deus quer de nós, sabe? Que a gente venha sair daqui realmente transformado. Uma coisa interessante, se o pastor depois, se ele quiser me corrigir, tem um outro texto que está em Mateus 27, se o Marquinhos quiser abrir, por favor, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mateus 27, para a gente ver qual é o tamanho do sacrifício que Deus fez a chegar a esse ponto, irmão. Mateus 27, 46. Eu creio que as coisas de Deus não acontecem por acaso, mas por acaso eu, meditando, vi esse texto aqui, irmão. 46, isso. Essa tradução aí tem um negócio estranho ali, mas bota no 47, Marquinhos, só para ver o que tem depois aí. Isso aí. 45 diz assim, Não, pode ser o 46, pode ser o 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, né? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Fui procurar algumas coisas com relação a isso, mas eu percebi que Jesus ele sempre tratou Deus, toda vez que ele se direcionou a Deus, ele chamou de Pai. Mas nesse momento aqui ele chamou de Deus, né? Tem várias formas de interpretar isso, mano. Jesus ele poderia estar passando por um momento tanto de aflição que ele poderia ter se sentido abandonado. Mas eu creio que não foi isso. Mas eu acho que ele, nesse momento, ele chamou o Pai de Deus, irmão. Parou de chamar de Pai, chamou de Deus para que nós tivéssemos a oportunidade de chamar ele de Pai. Sabe? A gente não tem o tamanho, não pensa nisso, irmão, sabe? Agora é nós que temos a oportunidade de chamar Deus de Pai. Sabe, irmãos, o sacrifício que o Senhor fez lá naquela cruz, irmãos, ele não foi em vão. Não foi em vão. Sabe? Eu tenho pessoas na minha família que ainda não aceitaram Jesus. Sabe? Estão mais perdidos do que cego em tiroteio, irmão. Mas eu creio que o momento dele vai chegar, sabe? Deus ele vai tratar com cada um, irmão. Assim como Deus fez comigo. Sabe? Cada um tem uma história, uma trajetória de como chegou até aqui. Mas eu tenho certeza, irmãos, que em algum momento alguém orou por você, alguém jejuou por você. A gente está no nosso período de jejum. Irmão, ore por alguém. Muita gente não, irmão. 10, 15, uma pessoa. Ore por uma pessoa. E não pare até que o Senhor Jesus ele venha a impactar essa pessoa. Que ela venha realmente se render ao Pai.
Sabe, é uma pessoa. Quando a gente fez o negócio do amigo oculto aqui, né? Irmãos, a igreja inteira ficou coberta de oração. A gente não analisa que não é só o pastor e a pastora que tem que orar, não. Todos nós temos que orar, irmão. Todos nós temos que buscar. Sabe? Deus vai cobrar de nós também as coisas que a gente não faz, sabe? Então que a gente venha nessa noite sair daqui com um espírito de ousadia, irmão. Sabe? A gente sempre comenta isso, não vamos sair pescando no aquário dos outros, irmão. Não é para tu estar pregando para quem já conhece a palavra, não, irmão. Pregando para quem não sabe nada. É isso que a gente tem que fazer, sabe? Um dia alguém orou por mim. Um dia eu enxerguei Jesus em alguém. Já contei minha história aqui, irmão. E o que eu mais estava era perdido, irmão. E quem conheceu o Lucas sabia que ele era um cara diferente. Tinha os erros dele, porque todo mundo é ser humano. Mas ele era um cara diferente. O cara estava lá no hospital com leucemia. Estava com 19, 20 anos, não lembro agora a idade que a gente tinha na época. E eu sempre saindo, irmão. E o cara lá, mas sempre me ligando. Pô, meu irmão, como é que tu tá? Não, tô bem, tranquilo. Pô, e aí, como é que tá? Não, hoje eu vou dar uma zoada aí, não quero saber de nada, não. E às vezes, quando eu ia lá pro hospital, irmãos, minha mente estava tão bloqueada com certas coisas que eu ia pra lá pra ficar reclamando na orelha do cara. E o cara orava por mim. Sendo que o papel tinha que ser inverso, sabe? Eu sinto muita saudade dele, cara. Queria que ele estivesse aqui. Mas ao mesmo tempo eu me alegro porque eu sei que Deus pegou Lucas para si. Sabe? Então, irmãos, um dia eu vou... Sei que a gente não deve lembrar de nada, mas eu quero encontrar com ele lá na eternidade. Quero fazer parte disso também. Sabe? Uma semente que foi plantada em mim, Yara está aqui também através disso. Então isso vai... Outras pessoas virão aqui através da nossa vida. Então uma semente, irmãos, acaba gerando muita coisa, sabe? A gente vê aí como é que funciona esse negócio de planta aí, né? De uma semente, irmão, saem milhões de árvores. Sabe? Mas essa semente, às vezes, ela precisa ficar... se desmontar, né? Para virar... Mas enfim, irmãos. E a nossa árvore, que somos nós, irmãos, quando ela cresce, ela tem que dar fruto, né? Esse dia eu estava comentando lá com o meu sogro lá, as árvores elas são engraçadas, irmão. Elas não têm serventia nenhuma, senão para dar abrigo e alimento para os animais que se alimentam dela, que necessitam dela. Mas é muito além, irmãos. As árvores, elas têm que... A obrigação, se a gente for olhar assim, uma obrigação, entre aspas, né? Elas, além de dar alimento e dar proteção, irmãos, elas querem tomar conta daquele lugar, né? Perto ali, vamos supor, uma jabuticabeira, só cai grão de jabuticaba ali. Então a probabilidade daquele lugar ali estar totalmente coberto de jabuticabeira é 100%. Então o fruto que a gente tem que dar, irmãos, é o fruto do Espírito. Qual outra coisa pode sair de nós, irmão, se a gente estiver alinhado com Deus? O Senhor Jesus faz morada em nós. Sabe, que a gente nessa noite a gente pode sair daqui um pouco mais transformado, irmão. Parando de pensar nas coisas terrenas. Lógico que a gente tem que correr atrás das coisas aqui, irmão. Correr atrás entre aspas, né? Mas, porque a gente tem família, a gente tem nosso trabalho, né? A gente tem que se sustentar. Mas que as coisas terrenas, elas não tomem um lugar de Deus na nossa vida. Sabe, que a eternidade, ela seja a principal coisa na nossa mente. Eu sempre brinco aqui, irmãos, que tem uma mesa preparada com um banquete esperando a gente. Sabe? Inclusive até dentro da igreja, às vezes tem gente brigando, querendo um lugar. Não, irmão, sabe? Eu brinco aqui muito disso. Eu só quero entrar na eternidade, sabe? Dar de cara com Deus, dar um abraço nele. Falei, pai, sofrido, mas valeu a pena. E agora vou viver tranquilão na eternidade, sabe? Nada vai se levantar contra mim. Chega de acusação, chega de dor, chega de doença. É isso que a gente tem que pensar, irmão. Sabe? Deus, ele é perfeito, irmão. Deus é perfeito. Deus, quando ele nos criou, ele fez a gente com a própria mão, irmão. Então, fisicamente, a gente é a imagem e semelhança dele. E quando ele nos deu a vida, ele soprou. Então, é algo de Deus que está dentro de nós, irmão. Sabe? Então, não se sinta coisa pequena, sabe? Sinta uma coisa importante. Sabe? Foi o próprio Deus que te fez, te criou. Mesmo assim, você saindo da presença dele, buscando outras coisas que não são dele, ele te dá uma segunda chance.
Ele entregou o seu filho, que não tinha pecado nenhum, para pagar uma dívida de morte que era nossa. Sabe? Então, irmãos, faz valer a pena o sacrifício que Jesus fez, irmão. Sabe? Ninguém disse que ia ser fácil. Mas Deus está nessa jogada. Deus está conosco, né? Deus vai estar sempre nos orientando, irmão. Então, que nessa noite a gente possa sair daqui um pouco mais transformado, irmão. Sabe? Sai daqui diferente, irmão. Sabe? A gente já tem um discernimento que igreja, irmãos, ela não salva ninguém, sabe? Se a gente entrar na mentalidade de religioso, você só vai vir aqui, vai escutar uma palavra que você não vai entender nada, e vai embora para casa e sua vida vai continuar a mesma coisa. Mas você não tem que vir à igreja, você tem que ser a igreja. Sabe? Tem que ser a igreja. Que a gente possa sair daqui, irmãos, abastecidos, sabe? Quando a gente está falando de guerra, né? Com munição para lutar nossas próprias guerras. Sabe? Deus, ele é perfeito, irmãos. Ele não te chamou aqui nessa noite à toa. Sabe? Nem sei por que eu deveria estar falando isso, mas Ele quis que eu falasse. Então, que a gente saia daqui com foco em salvação, irmão. Sabe? Se você já crê na sua salvação, irmãos, amém. Então, ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas a encontrar o caminho que você encontrou. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, corra atrás da sua salvação, irmão. Se arrependa. Hoje é uma noite para isso, hoje é noite de oração. Sabe? Enquanto tiver tempo, irmãos, tem jeito. Mas quando tocar a buzina lá, acabou o tempo, já era. Aí não tem como correr. Então que nessa noite a gente possa sair daqui pensando diferente, sabe? Nosso coração, ele sai daqui transformado. Creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. E a palavra fala que no lugar que ele está, irmãos, tudo é diferente, tudo é transformado. Sabe? Que a gente realmente possa ser transformado pelo Espírito Santo. Não fisicamente, irmão, sabe? Não vestir uma capa de crente, mas ser transformado de dentro para fora. Sabe? A nossa mente, o nosso coração, o nosso agir, o nosso jeito de tratar as pessoas. Sabe? Às vezes até um bom dia que você entra numa empresa, num lugar, na rua, no ônibus, e você não dá para a pessoa e você começa a dar, e a pessoa já vê algo diferente em você. Então são nos detalhes, né? Assim como Deus um dia viu em nós, irmão, capacidade de ouvir e aprender sobre Ele, irmãos, é porque Ele está recrutando soldados para o seu exército. Sabe? A gente tem que se sentir honrado por poder ter a oportunidade de fazer parte de uma coisa grandiosa que Deus está preparado. Então, irmãos, não se sinta qualquer coisa, sabe? Mas dê valor e seja mais grato às coisas que Deus tem feito todos os dias na nossa vida. Amém? Graças e paz, irmãos. Hoje é dia de oração, nós vamos orar, mas o Bruno me falou uma coisa que me chamou a atenção. É preciso ter coragem para dizer, ora vem, Senhor Jesus. Eu sempre penso, quando eu percebo, né, que as pessoas não querem que Jesus venha, espera mais um pouquinho, está tão bom aqui. E eu sempre penso no apego à família, no apego às coisas, mas eu nunca pensei na coragem. Você não quer que ele venha porque você não está pronto? Que coisa interessante, irmãos. Quem não quer que o noivo chegue? Qual é a noiva que não quer que o noivo chegue? Quando eu namorava, quem conhece o pastor sabe que ele ama uma buzina. Então ele já chegava chegando. Eu sabia que era ela, que era ele, descia correndo. Mas tinha dia que não era o dia de namorar e ele chegava de surpresa, então ele não buzinava. Irmãos, eu sabia que ele chegava pelo jeito que ele puxava o freio de mão do carro. Eu ouvia o freio de mão e falava, ué, Manuel veio? Não, mas hoje não é dia dele estar. Daqui a pouco ele tocava a campainha. Sabe, quem conhece o noivo, quem tem intimidade com ele, reconhece. Teve um dia que eu estava na escola, eu trabalhava à noite, numa escola central lá de Petrópolis. Eu não estava na minha sala, eu cheguei. Falei, que cheiro, é o perfume do Emanuel.
Aí perguntei ao pessoal, o Emanuel teve aqui? Mas não vi. Aí daqui a pouco eu desço, aí encontro com a outra professora, falou, teu namorado está aí. Eu falei, eu sabia. Como tu sabia? Eu falei, pelo cheiro. Aí logo depois eu vi ele chegando, eu falei, eu sabia, você foi lá na sala. Ué, como é que você sabe? Porque pelo seu cheiro, pelo perfume. Irmãos, qual é a noiva que não quer que o noivo chegue? Nós sabemos qual é a noiva que não quer que o noivo chegue. É a leviana, irmãos. A leviana não quer que ele se apresente. Irmãos, tenha certeza da sua fidelidade com o Pai. Deseje a chegada do noivo, porque vai se completar o grande plano para a nossa vida. O plano é a eternidade. Irmãos, parem de medo bobo. Eu falo com as minhas filhas, pensando no apego, eu ensino para elas, filhas, não tenham medo. É bom estar com o papai, é bom estar com a mamãe. Meu Deus, estar com o Pai é muito melhor do que isso. Então não tenham medo e desejem o Senhor. Desejem a vinda do Senhor. Ele nos diz lá em Pedro, apesar de que muitos o tenham, por tardia, mas ele ainda não veio, porque ele quer que todos estejam com ele. Ele quer que o maior número de pessoas esteja com ele. Ele quer que você, que ainda está sendo leviano, se volte para ele. Ele está esperando você. Ele está esperando você se consertar. E ele está esperando você buscar mais pessoas. Ele está esperando por nós, irmãos. Por amor às nossas vidas, ele está esperando. Então quem está retardando a vinda de Jesus não é ele, somos nós. Só, irmãos, que o cálice está enchendo. E vai chegar o momento do basta. E quando bastar, aí sim, não haverá mais tempo. Irmãos, você é a noiva fiel. Amém? Você é a igreja amada do Pai. Então deseje a volta dele, irmãos. Porque as coisas estão se estreitando. O tempo está acabando. A hora é já. O momento é o presente. Não espere amanhã. Mas e a minha formatura? Mas e o meu investimento? E a faculdade do meu filho? E o casamento? Irmãos, nada. O que Deus tem para nós, nós sequer pensamos ou pedimos. Nós somos limitados, irmãos. O ser humano é ilimitado. Desculpa. Aquilo que o Senhor tem para nós na eternidade não se compara ao que pode parecer mais maravilhoso aos nossos olhos. Algumas coisas ele descreve. O Bruno leu para nós lá em Apocalipse como será. A nossa limitação não nos permite entender, não nos permite enxergar. Irmãos, a hora é já. Não existe amanhã. O amanhã ainda vai ser feito se Deus assim permitir. E ele tem permitido. As misericórdias dele têm se renovado a cada manhã. E nós estamos podendo ver isso. O livramento que o Bruno contou agora, o livramento que a Márcia também testemunhou, o livramento desse temporal não ter vindo para Itaipava. São tantos os livramentos, irmãos. São tantas as tristezas, pelas perdas que tivemos, que a cidade teve. Mas eu quero deixar falar uma segunda coisa. Antes de começarmos a orar, que está em 2 Coríntios 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Irmãos, a nossa segurança não está nessa terra. Nós não podemos dizer que A, B ou C foram atingidos por A, B ou C motivos. Quem somos nós? O que nós sabemos é que Deus tirou aqueles que vão continuar. Porque existe algo para fazer. Mas para alguns o tempo findou. Nós ainda temos uma nova oportunidade. Nós ainda podemos fazer diferente. Mas vai chegar um momento que o nosso tempo também vai findar. E que quando chegar esse tempo, a gente possa estar na eternidade com o Pai. Amém? Igreja fiel, amém? Vamos orar então? O que você tem para falar com o Senhor essa noite? Agora nós vamos conversar com o nosso Pai. O nosso Pai da eternidade. Príncipe, conselheiro. Oh, Deus amado, Pai maravilhoso. Agora é o momento de você se colocar diante do Senhor.
Bruno, em alguns momentos aqui, ele quase fez o apelo, né? Para a gente voltar para o Senhor. É agora. Realmente, é hora de arrepender. Quem não tem pecado, ou quem diz que não peca, é mentiroso. Lógico que aqueles que conhecem a Cristo não vão mais pecar aquilo que sabe que é pecado. Ah, irmãos, mas nós temos pecados sim. Muitas vezes, né? Tratamos mal, julgamos, caluniamos. O que nós temos feito que ainda tem nos distanciado do Senhor. É hora do nosso encontro com o nosso Pai. E o Pai, Ele nos reconhece. Assim como a noiva reconhece o noivo, assim como o noivo tem a identidade daqueles que são deles. Chega de mentira, irmãos. Chega de nos enganarmos. Jesus está às portas. E agora é o momento de nós colocarmos diante dele aquilo que tem nos afastado. Aquilo que tem nos impedido de clamar, ora vem, Senhor Jesus. Se são os apegos, desapega. Deixa para ir. Mas se é a falta de coragem, porque sabemos que estamos mal com Ele, a hora é agora, irmãos. Ah, Senhor, estamos aqui, Pai amado. Eu ouso dizer, Pai, que a Tua igreja está aqui, Senhor. Ah, Deus, eu creio, Pai amado, na fidelidade da Tua igreja, Senhor. Eu creio, Pai amado. Eu creio, Senhor, que a cada dia, Pai amado, que nos levantamos, Senhor, temos o desejo de Te honrar, Pai amado, em cada uma das nossas atitudes diárias, Senhor. Eu creio, Senhor, e por isso eu digo, Pai, a Tua igreja está aqui, Senhor. Ah, Pai, estamos buscando, Senhor, a santificação, Pai. Somos sim santos e separados, Pai amado, para Ti. Oh Deus, os Teus santos estão aqui, Pai amado. E sabemos, Senhor, que até a natureza clama, Pai, para que os Teus santos tomem as devidas providências e hajam, Senhor. Hajam, Pai amado, de acordo com o Teu propósito, Senhor. Estamos aqui reunidos nesse lugar para clamar mais uma vez pela Tua misericórdia, Pai. Sabemos, Senhor, que Tu tens retardado, Pai, a Tua vinda por misericórdia, Deus. Mais uma vez, Senhor, Tu olha, Senhor, para a nossa limitação com olhar de amor, com olhar de misericórdia. Graças à Tua graça que está sobre nós, Senhor. Ah, Deus, nós Te louvamos, Pai, Te adoramos, Senhor, porque temos sido, Senhor, agraciados, Pai, por esse favor, pelo qual não merecemos, Deus. Mas Te aprouve, Senhor, nos amar. O Senhor olhou, Pai amado, para cada um de nós e nos amou primeiro, Deus. Ah, Senhor, e o Teu amor tem nos atraído, Pai. E por isso estamos aqui hoje, Senhor. Porque é bom demais estar na Tua presença, Pai. Porque é bom demais nos relacionarmos com os nossos irmãos, Deus amado. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Ah, Deus, mas somos fracos, Senhor. Somos pequenos, Deus. E estamos achando que tudo bem se nós continuarmos errando. Se tudo bem se continuarmos no pecado. Misericórdia, Senhor, nos perdoa. Porque não está tudo bem. Nós não podemos novamente, Senhor, Te colocar na cruz. Nós não podemos, Senhor, novamente Te fazer passar por tudo que o Senhor já passou. Mas é isso que acontece. Cada vez que nós achamos que tudo bem, pecarmos de novo. Oh Deus, olha para a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Pai, vai falando aos corações, Senhor. Vai trazendo, Pai, a memória e a lembrança, Senhor. Cada uma das coisas, Senhor, que tem nos afastado de Ti, Pai amado. Ah, Senhor, se não estamos dando bom testemunho, Pai amado. Se estamos tentando esconder algo de Ti, como se isso fosse possível, Deus. Nessa noite, Senhor,
nós estamos aqui e queremos abrir o nosso coração, Pai. Queremos confessar a Ti, Pai amado, a nossa covardia, Senhor. Oh Deus, a nossa fraqueza, Pai. Estamos nos deixando vencer pelo pecado. Estamos, Senhor, nos deixando pegar pelas armadilhas de Satanás. Misericórdia, Senhor. Mas nós não queremos mais isso, Pai. E por isso nós estamos aqui nessa noite dizendo: socorre-nos, ó Deus. Ó Deus, socorre a Tua igreja, Pai. Socorre, Pai amado. Porque a noiva que estava adormecida, Senhor, está agora despertando, Pai. Mas ela olha, Senhor, e não tem óleo, Pai. E não tem como pegar óleo com a outra noiva, Senhor. Não tem como, Pai amado, porque ela não vai abrir mão daquilo, Senhor, que é mais precioso para ela. Mas, Senhor, ainda há tempo, Deus, do Senhor derramar do Teu óleo sobre nós, Pai. Ah, Deus, vai despertando a Tua igreja agora. E, Senhor, vá, Pai amado, em nome de Jesus, derramando, Senhor, o Teu óleo. Oh, Senhor, nós precisamos do selo do Teu Santo Espírito, Pai. Mas só, Pai amado, aqueles que demonstram fidelidade, Pai, obediência à Tua palavra, Senhor, é que serão, Pai, selados com o Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, é pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que podemos reconhecer o pecado, Pai. E nessa noite o que eu te peço, Senhor, é que Tu vá, Senhor, convencendo cada um dos Teus filhos que aqui se chegaram, Pai. Cada homem, cada mulher, Pai amado. Se alguém nos assiste à distância, Pai, que o Senhor vá trazendo a consciência. E o Senhor mesmo, Espírito Santo, vai convencendo do pecado. E vai, Senhor, trazendo o arrependimento verdadeiro e genuíno. Oh, Deus amado. Oh, Pai querido, a Tua igreja clama, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Por aqueles, Pai, que ainda não se aperceberam da situação e do tempo que estamos vivendo. Senhor, vá tocando, Pai, em cada homem, em cada mulher, e trazendo, Senhor, a consciência, Pai, convencendo do pecado, Senhor, e trazendo, Pai, o arrependimento, Deus. Ah, Senhor, sabemos que aquele que chega a Ti, Senhor, com sinceridade, o Senhor não lança fora, Pai. E o sangue de Jesus será sobre ele, e todos os pecados serão apagados. Ah, Senhor, e este se tornará justo, Pai, justo diante de Ti, Pai, porque o próprio Cristo o justificou. Oh, Deus amado, que milagre maravilhoso esse, Deus. Oh, Senhor, que sacrifício lindo, Pai amado. Ah, Deus, o que podemos fazer, Senhor? O que podemos fazer, Pai? Não há nada, Senhor, a não ser nos prostrarmos, Senhor, diante de Ti e Te agradecermos, Pai. Oh, Deus, a não ser, Pai amado, prosseguirmos, Deus, na pregação do Evangelho, Pai. Ah, Senhor, desperta a Tua igreja, Senhor, nos tira da acomodação, Pai amado. O reino é conquistado por esforço e muitas vezes achamos que o esforço é conseguirmos acordar cedo para estarmos na Tua presença, que o esforço é estarmos aqui 2 vezes na semana. Ah, meu Deus, Senhor, retira as vendas, Pai. Retira as vendas dos olhos, Pai. Retira, Senhor, essas vidas da prisão e do cativeiro, Pai amado. Porque estamos num país onde há liberdade religiosa e não há esforço nenhum conseguirmos chegar na Tua casa, Pai amado. Às vezes, Senhor, mais esforço precisamos fazer para lutar contra nós mesmos, Deus. Contra a nossa vontade, Pai amado. Ah, Senhor, e sozinhos, Pai, contra nós mesmos não somos capazes. Vem conosco, Senhor. Vem guerrear conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque precisamos vencer, Senhor. Precisamos vencer as tentações. Precisamos vencer a nós mesmos, Pai. Precisamos, Senhor, entender que nós não sabemos como faz.
O Senhor é o Criador e é ao Senhor que precisamos obedecer. Pai, nos dá o entendimento da Tua palavra, Senhor. Oh, Deus amado, nos dá, Senhor, o desejo de Te buscar, Pai. Senhor, nos dá, Pai amado, a direção na nossa intercessão, Pai. O que, por quem, Senhor, devemos interceder? Quais os motivos, Senhor? Quais serão as Tuas obras, Pai? Senhor, queremos, Pai, que Tu venha se manifestar nas nossas vidas, Deus amado. E queremos, Senhor, realizar as obras que Tu tens para nós, Senhor. Ah, Pai, nos usa, Senhor. Nos usa, Pai, nesse distrito de Itaipava, Deus. Nos usa, Senhor, na cidade de Petrópolis, Pai amado. Nos usa, Senhor. Que o Teu reino se estabeleça aqui nessa terra, Pai. Que possamos, Senhor, sentir, Pai amado, e viver, Deus, a maravilha que é Te servir, Pai amado. Senhor, queremos ser instrumentos usados em Tuas mãos, Deus. Pai, como a Tua palavra diz, somos apenas vasos, Senhor, de barro. A grandeza, Senhor, é a Tua presença em nós. Pai, queremos refletir a Tua grandeza, Senhor, para aqueles que se aproximarem de nós, onde quer que estejamos, Senhor, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja, Senhor, com a nossa vizinhança, Pai, onde quer que estejamos, Deus, na caminhada diária, Senhor, no ônibus lotado, Pai, queremos refletir a Ti, Senhor. Nós temos conseguido, Pai, fala conosco, Deus. Nós temos conseguido realizar a Tua obra da forma como Tu queres, Deus. Ah, Senhor, trata com cada um de nós, Pai. Fala, Senhor. Fala, Deus amado, porque estamos aqui, Senhor, para Te ouvir, Deus. Oh, Senhor, sabemos, Pai, que Tu estás à porta batendo, Senhor. Oh, Deus, queremos entrar, Pai. Queremos abrir, Senhor, queremos que Tu entres, Pai. Queremos cear contigo, Pai amado. Não queremos, Pai, que Tu sejas apenas uma visita, Deus. Mas queremos que o Senhor percorra toda a casa, Pai. Queremos, Senhor, que o Senhor adentre a lavanderia, Deus amado. Na área de serviço, Senhor. Vá colocando toda a casa em ordem, Pai. Senhor, declaramos muitas vezes quando louvamos que a casa é Tua, Pai. Mas hoje, Senhor, queremos mais do que um simples louvor, Pai. Queremos declarar verdadeiramente que somos Tua casa, Deus. Adentre, Senhor. Vasculhe cada canto, Pai. Oh, Senhor, vá lá naquele pensamento, Senhor, que nem aquele que tem mais intimidade sabe, Pai. Mas Tu conheces, Deus. Ah, Senhor, vasculhe o nosso interior, Deus. Vá nos limpando, Pai. Vá nos purificando, Deus. Senhor, não queremos estar enganados, Senhor. Oh, Deus, e não queremos ser enganados por esse mundo, Deus amado. Mas queremos, Senhor, a Tua verdade que liberta, Pai. Entra, Senhor, em nossas vidas com a verdade que liberta, Senhor. Entra, Senhor, nas nossas casas com a verdade que liberta, Pai. Nos usa, Senhor, dentro da nossa casa, Pai. Ah, Senhor, sabemos que muitas vezes dentro da própria casa, Senhor, não temos honra. Mas, Pai, Tu podes fazer isso, Senhor. Tu podes fazer o milagre acontecer, Senhor. Oh, Deus, alcança os nossos familiares, Senhor, os nossos amigos, Deus, os nossos vizinhos, Senhor amado. Oh, Deus amado, Senhor, nos usa, Pai amado, para fazer a Tua vontade onde quer que estejamos, Deus. Oh, Deus amado, vai falando conosco, Senhor. Vai falando conosco e tirando as imperfeições, Pai. Sabemos, Senhor, que aqui teremos, Senhor, aflições, teremos problemas, Pai, mas nós não queremos, Senhor, olhar para cá, Pai. Nosso olhar precisa estar adiante, Deus. O nosso olhar precisa estar na Tua eternidade, Pai amado.
E assim encontraremos forças para continuar, Senhor. Problemas teremos aqui nessa terra, Pai. Mas nós queremos, Senhor, mais do que termos problemas, Pai. Nós queremos, Senhor, conseguir solucionar os problemas, Deus. Não apenas os nossos, Senhor, mas possamos, Senhor, dar condição àqueles que se aproximam de nós, de Te encontrar, Senhor, e ver a solução para a sua vida, Pai. Tu és a solução, Senhor. Tu és o nosso norte, Pai. Tu és a nossa base, Senhor. Oh, Deus, manifesta o Teu poder e a Tua glória nesse lugar, Senhor. Manifesta o Teu poder e a Tua glória nesse lugar, Senhor. Venha, Senhor, resplandecer, Pai, nas nossas vidas, Senhor, na vida dos Teus filhos, Pai. Que a Tua vontade, Senhor, agora se realize nesse lugar, Deus amado. Oh, Deus, Tu és Deus de cura, Senhor. Tu és Deus de libertação, Pai. Então, Senhor, vá retirando todo obstáculo, Deus, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Toda cadeia agora vai sendo quebrada em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vá visitando agora, Pai amado, os Teus filhos nessa noite, Senhor. Oh, Deus, vem, Pai amado, agora com autoridade, Senhor, com poder, Pai amado. Ah, Senhor, nós Te pedimos agora que Tu envies, Senhor, Teus anjos de guerra, Senhor, para guerrear essa batalha, Pai amado, em nome de Jesus, Deus. Oh, Senhor, nós cremos, Pai, que Tu já tens feito isso, Senhor. Tu já tens, Pai amado, olhado para cada um de nós, Senhor, e guerreado em nosso favor, Pai amado. Que o Senhor possa, Senhor, estar cuidando, Senhor, de cada um dos Teus filhos, Pai. Aqueles, Senhor, que desejarem, Pai. Sabemos, Pai, que Tu estarás, Senhor, conduzindo. Tu estarás, Pai, direcionando, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai amado, queremos Te pedir, Senhor, manifesta, Pai, o Teu poder nesse lugar, Senhor. Pai, que nenhum dos Teus filhos que aqui entrou, Senhor, saia da mesma forma como chegou, Pai amado. Mas que possa sentir a Tua presença, Senhor. Possa sentir o Teu agir, Senhor. Vá falando, Pai amado. Vá respondendo, Senhor, cada questão, Pai amado. Cada pergunta, Senhor, que foi feita a Ti. Que seja Teu Santo Espírito, Pai, a responder. Que seja o Teu Santo Espírito, Senhor, a conduzir, Pai. Porque cremos, Senhor, no Teu poderio, Senhor. Cremos, Pai amado, que Tu és, Senhor, aquele que sabe de todas as coisas, Senhor. Tu conhece cada uma das pessoas que aqui entrou, Senhor. Tu conhece, Senhor, a necessidade de cada um, Pai. Então age, Senhor, em nome de Jesus, em favor dos Teus filhos, Senhor. Que toda e qualquer interferência maligna caia por terra em nome de Jesus. Bata em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
habitas em mim. Oh Deus, limpa toda a casa, Senhor. Faz morada em nós, Senhor. Habitas em mim. Oh Deus, somos tua noiva, Senhor. E clamamos, ora vem, Senhor Habitas Jesus. em Ora vem, Senhor mim. Jesus. Aleluias, Pai. Aleluias, Senhor. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a Ti, ó Deus. Glórias a Ti, ó Pai. Aleluia. Amém. Senhor, te louvamos nessa noite, Senhor, na beleza da tua santidade. Te bendizemos, Senhor, pelo Deus grandioso, Senhor, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Te louvamos, Senhor, porque mesmo tu sendo tudo isso, Senhor, tu ainda nos amou primeiro, Senhor. Tu entregou o teu filho por nós. Aprove a ti moê-lo em nosso favor, Senhor. As pisaduras, Senhor, que estavam sobre Jesus, elas nos trazem a paz agora, Senhor. Te louvamos por isso, Pai. Senhor, nós não podemos fazer o milagre, Senhor, mas nós podemos pedir a quem pode fazer o milagre, Senhor. Então, nessa noite, Pai, nós oramos a Ti e te pedimos que Tu venha fazer um milagre na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Independente do que possa acontecer, independente das ciladas que Satanás tenha contra nós, nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu milagre venha sobre cada vida aqui nessa noite. Transforma, Senhor, liberta, cura, salva, Senhor, faz a Tua grande obra, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que possamos andar contigo em espírito e em verdade, Pai. Que possamos, Senhor, andar, Senhor, com sinceridade no coração, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença bem perto de nós, Senhor. Quando nós precisarmos, Senhor, Tu sempre estarás conosco, Senhor. Te louvamos nessa noite e te bendizemos por aquilo que Tu já fez aqui, Senhor. Mas te bendizemos por ainda aquilo que Tu ainda vais fazer, Senhor, e te bendizemos muito mais ainda por aquilo que Tu és nas nossas vidas, Senhor. Bendito seja o Teu nome, o Teu povo te adora nessa noite, te bendiz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aqueles que nos visitam, nós agradecemos, que Deus seja contigo, que Ele venha abençoar ainda mais a sua vida, em nome de Jesus. Que Ele possa falar muito mais com você ainda, nessa noite ainda, em nome de Jesus. Amém? Para que vocês que nos conhecem agora, os nossos cultos aqui são todo domingo e toda terça-feira às 19 horas. E nós temos o culto pela manhã, que é o culto da escola dominical, a escola bíblica dominical. Se você quiser participar conosco, às 10 horas da manhã nós estamos aqui no domingo. E se você quiser vir, é muito bem-vindo em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha o resto de semana abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz.